Para a gente encerrar esse módulo, então, nesse último vídeo, vamos ver como é que é a questão do impacto no mercado, da estratégico, né, dos concorrentes, das variações de preço. Tá? Bom, em relação aos aspectos estratégicos, então, as implicações estratégicas do preço, a gente tem que levar em conta algumas situações possíveis. Tá? Vamos dividir entre quando a empresa está decidida a reduzir seus preços, a gente fez os 6 passos, fez as políticas de preço, tudo, calculou tudo aquilo e percebeu que é interessante para o negócio diminuir o preço. Bom, o que vai acontecer? Primeiro, qual é o caso comum disso acontecer? Bom, isso acontece quando a empresa tenta aumentar a participação de mercado, né, como eu já disse, quando ela tenta dominar o mercado por meio de custos baixos, aumentando, e ela quer vender mais, porque ela tem excesso de capacidade da fábrica, ou quando é um período de recessão econômica e ela precisa desovar esses estoques para conseguir capitalizar. Então, são as situações específicas que empurram as empresas para decisões de reduzir preço. Mas vocês têm que prestar atenção porque isso tem alguns problemas, tem armadilhas, como a gente chama, tá? Primeiro é que os consumidores podem olhar aquele preço mais baixo e dizer, esse produto aí não tem aquela qualidade que eu tinha pensado que tinha. Lembre que a gente tem uma associação entre preço e qualidade. E fica pior, em vez de eles comprar mais, eles acabam não comprando tanto, ou pelo menos a gente muda de mercado. Então a gente era uma empresa que a nossa marca estava associada a um mercado mais elitizado, vamos dizer assim, e a gente acaba entrando para um outro público mais popular e com isso a gente perde a base de sustentação do nosso negócio. Tá? Ou os clientes podem dizer assim, não, essa empresa vai quebrar, nossa, olha só, ela está quase quebrando e está oferecendo esse produto tão barato porque ela vai quebrar. Então eu não vou comprar esse produto porque eu não vou ter para quem reclamar depois e acaba sendo pior a redução de preço, não dá o resultado que a gente espera. Ou os concorrentes também podem olhar para o nosso negócio e dizer, essa empresa está com falta de recursos, né? Então eles nos empurram para o buraco ainda. Então, se for um mercado tipo oligopólio, que tem poucas empresas participando, e a gente dá um sinal de fraqueza, as outras empresas vão querer fazer um esforço, principalmente o líder, e aí vão balançar mais ainda a nossa situação para a gente cair de vez e eles poderem voltar com preços maiores depois. Eles poderiam fazer uma espécie de um dumping, uma redução artificial dos preços temporária, mesmo com prejuízo, muitas vezes, para nos tirar totalmente do mercado e aí voltar depois para o mercado, os nossos concorrentes voltarem para o mercado com preços bem mais altos e recuperando esse prejuízo que eles tiveram. Bom, quando nós chegarmos à conclusão que nós temos que aumentar preços, bom, a gente tem que cuidar mais coisas também, tá? Normalmente a gente chega a essa conclusão, como eu já disse, porque a gente quer subir o lucro, né? E a gente tem uma expectativa que o volume de vendas vai ser mantido, e a gente tem ou a pressão por custos, né? Ou excesso de demanda. Então, se tem muita gente querendo comprar, às vezes a gente não consegue atender todos os clientes. Como é que a gente decide qual cliente que a gente vai, para quem a gente vai vender? Isso mesmo, aqueles que querem pagar mais. Então, o preço sobe e aí a gente naturalmente filtra o mercado de uma forma conveniente para nós. Tá? Se eu quiser aumentar preços, ou, na verdade, se eu tiver com pressões de custo e tiver acreditando que talvez não seja o caso de aumentar o preço, o que eu posso fazer, ou como eu tenho que fazer aumento de preço também para o cliente não sofrer muito, tá? Esse aumento. Por exemplo, se a gente não estava explorando, a gente pode criar novas regras para venda que sejam convenientes para nós. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso manter meu preço normal de mercado, se eu quiser aumentar o faturamento. Mas, por exemplo, eu crio uma taxa extra de entrega urgente. E aí, esse produto entrega urgente, ele tem uma margem maior do que a média. E eu consigo aumentar, então, a minha média. Isso parece, né, tão simples, exemplo, mas isso foi uma das aplicações discutidas em sala de aula que levaram a Souza Cruz a reformular um sistema de vendas de cigarro para os varejistas deles. Então, é bem interessante o potencial de ganhos que está embutido nessa dica aí, tá? Ou fazer ter previsões de cláusulas de reajustes, aí o cliente já vai pagando a mais sem sofrer, porque já se comprometeu no momento da venda de pagar esses reajustes, aí quando a gente compra
um imóvel, por exemplo, tem prestações, a gente já sabe que vai ser pela inflação, por alguma coisa assim, e já está embutido o valor do aumento ali, não tem uma nova discussão. Ou ainda desagrupando, quando eu faço ofertas de pacotes de produtos ou serviços, eu vendo esses produtos independentes um do outro e com preços mais elevados, de tal forma que a soma daqueles produtos, daquele pacote, fique mais alta do que o pacote completo. Tá? São as opções que a gente tem. Aqui eu vou entrar em algumas dicas mais específicas quando as empresas têm aumento de custo, mas não querem aumentar o preço, não podem. É uma situação comum para a época de pandemia que a gente está vivendo. As empresas estão pressionadas por consumidores que têm menos recursos, que estão correndo o risco de ficar desempregados, ou que aceitaram empregos com rendas mais baixas, tem despesas adicionais que elas não tinham antes, então as pessoas têm despesas mais elevadas com transporte, talvez, o seu dia a dia por conta das coisas da pandemia. E a empresa também está sendo pressionada a preços mais elevados pelos seus fornecedores. O que ela pode fazer nesses casos? Bom, ela pode reduzir a quantidade de produto, tá? Então tem lei para isso também, até os fabricantes são obrigados a comunicar na embalagem que o produto tem uma quantidade que diminuiu, isso foi muito usado há mais tempo, de crise aqui no Brasil. Então, o produto que tinha 1 litro agora tem 800, 900 ml, o cliente nem se dá conta direito e está pagando o preço que ele pagava antes por 1 litro, é 10%, é um baita de um aumento se vocês forem pensar. Só pode substituir material, ingrediente por outros mais baratos, se puder. Pode reduzir ou remover características do produto, pode simplificar o produto, pode repensar os serviços agregados ao produto, então pode deixar de oferecer serviço ao produto. Pode usar embalagens mais baratas ou maiores, aí vocês vão ver o refil como uma solução muito inteligente, que pode ser muito rentável para o fabricante, né, já que a embalagem original pode ser usada para ser reusada, reutilizada, ou criando marcas mais econômicas, que eu já usei o exemplo da Barum e da Continental. Mas vocês têm que prestar atenção com algumas coisas, tá? Primeiro, que essas dicas que eu dei para vocês de como fazer para não aumentar o preço de venda e aumentar a margem em vez disso, elas têm que ser pensadas o tempo inteiro. Então a operação tem que estar afinada sempre e regulada para que o custo seja sempre o mínimo, para que a margem seja a melhor possível. Então não é uma coisa para a gente esperar ficar apertado para a gente fazer, a gente tem que fazer o tempo inteiro, tá? E tem coisas que vão afetar também, tem que ser pensadas que vão afetar também a qualidade percebida na nossa marca, e aí a gente tem um problema mais sério, tá? Outra coisa que você tem que lembrar é que os clientes são mais sensíveis a alguns tipos de produtos do que outros. Por exemplo, se a gente aumentar 10% o preço de uma caixinha de fósforo, o cliente não vai se dar conta direito disso. Então, esses produtos têm muito mais, principalmente de baixo envolvimento, e aqueles outros produtos que são de consumo mais imediato, né? Eles admitem variações de preço com uma certa tranquilidade maior. Agora, se você mexer em um produto que é muito pesado no orçamento do cliente, ele vai sentir e vai tomar ações de resistência, né, a essa mudança muito maiores e eventualmente deixar de comprar, né? Além disso, também, nós temos que pensar na reação dos concorrentes. Se a gente faz uma mudança forte de preço, os concorrentes podem retalhar. Então, se o mercado é muito pequeno, poucas empresas, a gente toma uma ação muito forte, os clientes retalhando, a gente pode cair numa guerra de preços que é ruim para todo mundo. E também a empresa precisa levar em conta se os produtos são mais parecidos, se eles são diferenciados, tem que levar em conta outros aspectos para pensar nessa questão da retaliação dos concorrentes. Bom, pessoal, esse foi o módulo de preço, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo módulo, que é o módulo de comunicação. Obrigado por todos vocês pela atenção, nos encontramos em comunicação.